E os homens, inconscientes desse presente de Deus, dessa paz que Ele nos concede, irmãos, ele fica buscando nas coisas externas, irmãos. Ele fica buscando, no dia em que eu conquistar aquele carro, aí eu vou. No dia que eu conquistar aquela casa, no dia que eu arranjar aquela pessoa para me casar, no dia que eu fizer isso, fizer aquilo, aí eu vou ter paz, eu vou poder descansar. Mas a paz não está nisso, irmãos. E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar. Porque hoje, irmãos, embora o homem busque tanto esta paz nas coisas externas, as palavras que a gente mais escuta no mundo hoje, quais são? Olha só, a gente escuta falar sobre guerra, sobre conflito, sobre ódio, sobre vazio, sobre turbulência, angústia, aflição, depressão, ansiedade, medo, estresse, inquietação, culpa, violência e até mesmo suicídio. Por quê, irmãos? Porque o homem não tem encontrado a paz que ele tanto busca nas coisas, nas pessoas, nas diversões, porque esta paz, irmãos, só quem pode dar é o Senhor Jesus. Então, irmãos, diante desse quadro caótico que nós vivemos no mundo, há, irmãos, uma escalada que nós podemos seguir para encontrar a verdadeira paz. Em primeiro lugar, irmãos, para a gente conquistar essa verdadeira paz, primeiro ponto, a gente tem que ter paz com Deus. Porque o homem que não tem paz com Deus, ele nunca vai ter paz consigo mesmo, nem com o próximo. Os irmãos estão compreendendo? A primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, é buscar ter paz com Deus. Geralmente as pessoas dizem assim, principalmente quando a gente está evangelizando, né? Eu já tenho Jesus no meu coração. Eu já tenho Jesus comigo. Ontem mesmo uma irmã estava testemunhando, que foi pregar para uma pessoa, a pessoa disse, não desde que eu nasci, eu já tenho Jesus. Mas, irmãos, para se ter um relacionamento, a paz com Deus, isso tem que haver com um relacionamento certo com Deus. É um relacionamento certo. Não é um relacionamento de qualquer jeito, como as pessoas querem ter com Deus. Relacionamento de ter com Deus só quando está na precisão, só quando acontece uma catástrofe. Não é esse tipo de relacionamento que Deus espera de nós, irmãos. A gente tem que ter um relacionamento certo com Deus, irmãos. Paulo, ele fala em Efésios capítulo 2, versículo 11, ele falando para a igreja, ele diz o seguinte, irmãos, para a igreja, que antes de conhecer a Jesus, aí ele diz, nós andávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, irmãos, o que afasta o homem de Deus são os pecados e os delitos. E aí, afasta o homem de Deus. Se você diz que tem um relacionamento com Deus, você tem paz com Deus, se Deus está no seu coração, mas você vive ainda uma vida de pecado, uma vida afrontando a Deus, uma vida, irmãos, sem se importar com a vontade de Deus, irmãos, você não está tendo um relacionamento correto com Deus, irmãos. E isso, irmãos, constitui você ainda como um inimigo de Deus. Porque os pecados fazem separação de nós e o nosso Deus, assim já diz o profeta Isaías. Então, a partir do momento em que nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós nos arrependemos dos nossos pecados, aí, irmãos, as coisas começam a mudar, irmãos. Amém? É o sacrifício, irmão, de Jesus na cruz do Calvário, que vai, irmãos, nos dar a possibilidade de ter paz com Deus. Porque Deus é justo. Deus é justo. É justo. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, irmãos. O salário do pecado é a morte. Então, se eu sou pecador, qual seria o meu salário? A morte. Aí o que é que Jesus faz? Jesus vem, toma
todos os pecados do mundo inteiro e paga na cruz do Calvário, porque ele morre por nós. Amém, irmãos? Ele morre na cruz do Calvário e paga os nossos pecados. Mas aí Jesus é Deus, e ele vence a morte, e ele ressuscita ao terceiro dia. Aí ele diz: olha, eu venci a morte, eu paguei o preço de vocês. E se você quer ter vida eterna também, é só você aceitar o meu sacrifício. É só você aceitar aquilo que eu já paguei na cruz do Calvário. E aí, irmãos, nós temos aí, entramos dentro da justiça de Deus, e nós passamos a ter paz com Deus. Isaías 53, versículo 5, é um dos versículos mais lindos da Bíblia, que revela um plano salvador de Deus. Diz o seguinte, o profeta Isaías, profetizando, vendo lá na frente o que Jesus ia passar por nós. O profeta Isaías 53, 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo dele, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos sarados, irmãos, da chaga do pecado, porque ele levou as nossas transgressões. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Também, irmãos, nós podemos ver em Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Eu vou pedir, pronto. Olha só, acompanhe comigo o que a palavra de Deus nos diz. Porque ele é o que, irmãos? Está falando de quem? De Jesus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Aqui ele está falando dos judeus, o povo escolhido de Deus, e dos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não eram judeus, no nosso caso. Então, de ambos os povos, tanto os judeus como nós, ele fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, na sua natureza humana, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo o que, igreja? A paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo. Que corpo é esse? A igreja. Matando com ela as inimizades. É pela cruz, irmãos, que ele fez um só povo, um povo eleito, escolhido, o corpo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. E é por isso, irmãos, que nós temos a paz com Deus. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo, meus irmãos? E há um versículo também que está em Colossenses capítulo 1, versículo 20, para confirmar, que diz assim: e que havendo por ele feito, o que, igreja? Aonde, igreja? Pelo sangue da sua, na cruz, irmãos. Por meio dele, fizesse o quê? Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, irmãos, a cruz do Calvário é que nos reconcilia com Deus, nos traz paz com Deus. Então é o primeiro ponto. Se nós queremos ter paz, a paz verdadeira, a primeira coisa que nós devemos fazer é ter paz com Deus. E como é que eu tenho essa paz com Deus? Recebendo Jesus como meu Senhor, meu Salvador, crendo que Ele morreu pelos meus pecados, crendo que Ele morreu para me reconciliar novamente com Deus, crendo que o sacrifício dele é suficiente para me levar à presença do Senhor, para me dar vida eterna, para me dar salvação eterna. Então, quando eu recebo Jesus, eu encontro a paz com Deus. Aleluias. E aí, irmãos, quando a gente recebe Jesus, a justiça é satisfeita. Por quê? Porque nossos pecados foram pagos pela morte, através de Jesus. Ele pagou o nosso preço e nós temos paz com Deus. E aí, irmãos, quando nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aí nós encontramos paz. E o pastor pode provar isso através da palavra. Posso, irmãos. Está em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz justamente isso. Romanos capítulo 5, versículo 1.
que a palavra de Deus nos diz, irmãos, sobre a gente receber Jesus, o sacrifício da cruz? Amém? Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, eu tenho fé que Jesus morreu pelos meus pecados, eu tenho fé que Ele pagou o preço dos meus pecados, eu tenho fé, irmãos, que agora eu não tenho mais, não sou mais inimigo de Deus. Por quê? Porque o sangue do Senhor me lavou dos meus pecados, e agora eu tenho acesso a Jesus. Temos paz com Deus, somos justificados pela fé, e temos o que, irmãos? Agora nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro passo, irmãos, é a gente ter paz com Deus. Aí a gente vai ter um relacionamento correto com Deus agora. A partir do momento que nós recebemos Jesus, aí nós passamos a ter um relacionamento correto com Deus, e nós agora temos paz com Deus, não somos mais inimigos de Deus, Pelo contrário, a Bíblia diz que em João capítulo 1, versículo 12, que todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus, nós agora somos amigos de Deus, agora nós não somos mais inimigos de Deus, e aí, irmãos, nós temos agora paz com Deus. E essa paz, irmãos, nos leva a chegar na presença de Deus, a qualquer hora, a qualquer momento, orar a Ele, pedir a Ele, clamar a Ele, apresentar nossas vidas a Ele, agradecer a Ele, porque agora nós somos amigos de Deus, irmãos. Posso ouvir um amém da igreja? Então, para a gente compreender bem, irmãos, o que eu estou falando aqui, é que nós deixamos de ser inimigo de Deus. Então, o primeiro passo, irmãos, é a gente ter paz com Deus. Quantos aqui já fizeram as pazes com Deus? Já se reconciliaram, já entregaram suas vidas para Jesus. Então, se tem paz com Deus, aí vem a consequência. Qual é a consequência, irmãos? É que quando a gente faz a paz com Deus, a gente agora recebe a paz de Deus. Nós fizemos a paz com Ele, agora Ele vai derramar da sua paz nas nossas vidas. E aí a gente recebe, irmãos, essa paz. Porque é uma consequência, irmãos. A paz de Deus, a paz com Deus é a raiz. E a paz de Deus que nós recebemos é o fruto nas nossas vidas. É por isso que lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz, irmãos, que o fruto do Espírito, aí diz lá que é paz, é gozo, é longanimidade, é porque aí agora nós temos a paz de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos estão compreendendo até aí, irmãos?